Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. Então, o que nós vamos aprender, o que nós vamos estudar, então vamos aí conhecer o nosso objeto de conhecimento. Nesta aula, variação linguística. Nosso detalhamento, linguagem, norma padrão nas situações, gêneros e textos em que ela é requerida, variação linguística, semelhanças e diferenças. Então, nesta aula, vamos refletir sobre as formas de utilizar a língua, as formas diferentes de fazer uso dessa língua. Ok? Então, venham comigo. Começo esta aula fazendo um exercício de reflexão com você. Então, primeiro, você tem alguém que é idêntico a você, da mesma forma, os mesmos traços, a mesma impressão digital, o mesmo comportamento? Será que você consegue encontrar alguém desta forma? Percebam que não. Todos nós, seres humanos, somos diferentes. Até mesmo as pessoas que nasceram gêmeas, elas possuem diferenças no comportamento, também percebo que elas terão traços de diferença. Então, por sermos diferentes uns dos outros, e isso transforma, faz com que nós tenhamos uma cultura rica, certo? Devido a essas diferenças, nós também vamos ter diferenças no modo de utilizar a nossa língua. A língua que falamos, a língua portuguesa. Não só a língua portuguesa, percebo que essa variação linguística, certo? Esses modos diferentes de utilizar uma língua não ocorrem somente na língua portuguesa. Ocorrem na língua inglesa, na língua espanhola, francesa, certo? No chinês também. Então percebam que são formas de uso e formas diferentes que enriquecem a nossa língua e nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, sobre a variação linguística. Então, para início deste momento, nesta aula, eu convido você a assistir a este vídeo, a uma situação cotidiana e observem como a personagem se comporta, como ela utiliza a língua, certo? O modo como ela fala e também observem o ambiente em que ela está e a forma como ela fala também em cada ambiente, tá bom? Então, vamos ao nosso vídeo. Oi, amiga! Tudo bem? Opa! Já quero ficar de bubuia no domingo. Pode contar comigo. Eu vou nesse rolê. Claro, morreu de colar. Vixe, Teleza. Para com a tua leseira varé, mulher. Até parece que eu vou faltar. Nem que caia o maior toró, eu vou. Tá bom. Mana, preciso desligar. Tenho que voltar para trabalhar. Que se esquece para você. Senhores, primeiramente quero cumprimentar este corpo de sentença. Nesta tarde, a missão dos senhores se reveste na mais democrática missão das instituições brasileiras. O caso em tela é um caso complexo e não pode ser visto com superficialidade como quer a promotoria. A promotoria quer que os senhores tenham uma visão rasa do caso em questão. Todavia, se formos rápidos na explanação, nós vamos estar passando por cima de vários princípios, como a ampla defesa, o contraditório, o papel do defensor no tribunal do júri. E não é isso que nós queremos, certo, senhores? Muito bem, acabamos de assistir a duas cenas. Vocês perceberam nestas cenas que temos a mesma personagem, certo? E ela utilizou a língua de forma diferente. Então vamos analisar cada uma dessas cenas. Percebam que na primeira cena, a nossa personagem, certo, atendeu
um telefonema, uma ligação. Ela atendeu ali o seu celular, certo? E percebe que pelo modo como ela utilizou a linguagem, certo? Como ela utilizou a língua, como ela falou, ela está ali se comunicando, interagindo com uma pessoa muito próxima, com uma amiga. E observem que ela faz uso de determinadas expressões, né? Oi, amiga. Perceba que ela cumprimenta, perceba que ela faz uso de termos mais regionais também, gírias, certo? Perceba que elas estão conversando ali numa conversa informal, não existe nenhum grau de formalidade entre elas, são pessoas muito próximas. Então, ela se dá a liberdade de chamar de amiga, de cumprimentar, de falar algumas gírias, nem que caia o maior toró, eu vou. Perceba que ela utiliza a palavra ficar de bubu. E o que essas palavras significam? Perceba que são modos diferentes, certo? São palavras diferentes ali para trazer a ideia de ficar descansando, certo? A ideia de que caiu bastante, o toró, muita chuva. Então percebam que são formas diferentes, né, de expressar algo utilizando a língua. Já na segunda situação que você observa, há até um ponto importante. Percebam que a nossa personagem é da área do direito, então provavelmente ela pode ser uma advogada, já que ela está ali falando sobre a questão da defesa de um indivíduo. E nessa cena de número 2, percebam que na primeira ela estava ali num local, um ambiente de trabalho, mas estava em uma ligação de celular com a amiga. Já na segunda cena, observem que nós temos ali a nossa personagem em um ambiente que, pelas características, remete à ideia de um tribunal, certo? E observem que a forma como ela falou, se expressou nesta segunda cena foi a mesma da primeira? Não, completamente diferente. Observem que ela utilizou uma formalidade maior. Observem que as pessoas, o júri, as pessoas que estão ali se relacionando com ela não tem nenhum grau de intimidade, ela não tem proximidade com eles, são pessoas provavelmente desconhecidas, então ela faz uso de uma linguagem muito mais formal. E perceba que ela está defendendo aí de repente um caso de alguém que foi talvez acusado, certo? E seja inocente, ela está aí refletindo e expondo ali as questões que estão relacionadas ao caso que ela está aí trabalhando. Então perceba que ela fala de uma maneira muito mais formal. Observem que é a mesma pessoa em duas cenas diferentes, no entanto, fazendo uso da língua de maneiras diferenciadas. E nós temos que aprender a fazer isso e fazer isso de forma consciente, principalmente quando se relaciona à língua formal, à língua padrão, ok? Mas o que é uma variação linguística? Então vamos entender mais uma vez, colocando aí para vocês o nosso conceito. Olha só, chamamos de variação linguística os diferentes modos de uso da língua, falada ou escrita. Ela existe porque as línguas possuem as características de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. E é exatamente isso que nós podemos observar aqui nessas cenas que nós acabamos de assistir, certo? Então, voltando aqui às nossas cenas, observem que a nossa personagem, ela fez uso da língua de forma diferenciada em cada situação, em cada cena. Perceba que na primeira cena, devido à proximidade ali, ela se deu uma liberdade maior de utilizar uma linguagem mais informal. Ela fez uso de termos e expressões regionais, certo? Ficar de bubuia, toró. Perceba que são expressões próprias mais aqui da região norte, certo? Aqui do norte do país. Perceba que determinadas palavras que nós utilizamos aqui não são utilizadas pelos brasileiros que moram lá no sul do país. Então percebam que há essa variação, existe essa variação que ocorre devido aí a exatamente as questões regionais, é uma variação regional. Perceba que também a questão da formalidade, como nós vimos, pode influenciar nessa variação linguística, ou seja, nessa forma de utilizar a língua. Numa conversa com uma amiga, é uma situação mais informal. Percebo que ela utilizou uma linguagem mais informal, uma linguagem coloquial, mas quando mudou a situação
o cenário em que a nossa personagem estava no tribunal do júri, conversando com outras pessoas que ela não tem proximidade e defendendo um caso, trabalhando, percebo que ela fez uso da linguagem formal, uma linguagem mais culta. E por falar em linguagem formal, linguagem culta, informal e linguagem coloquial, vamos compreender bem o que significa estes termos. Então, colocando aí para vocês, olha só. A linguagem culta, certo? A linguagem culta ou padrão, também chamada de formal, é aquela ensinada nas escolas e serve de veículo às ciências que se apresentam com terminologia especial. É usada pelas pessoas instruídas das diferentes classes sociais e caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais, mais comumente usada na linguagem escrita e literária. Reflete prestígio social e cultural. Está presente nas aulas, nas conferências, sermões, discursos políticos, comunicações científicas, noticiários de TV, programas culturais e etc. Então, observem que a linguagem culta é a forma da língua, certo, que é utilizada aí em ambientes formais. Percebam que é uma linguagem mais prestigiada, até mesmo porque é utilizada, vocês perceberam que ela é utilizada em pesquisas acadêmicas, em textos científicos, certo? Em jornais formais. Então, observem que é uma linguagem prestigiada e que, ao ser utilizada, também atribui um certo prestígio a quem faz uso dela. E é a linguagem que nós estudamos e aprendemos aqui na escola, nas nossas aulas. Percebo que nós aprendemos a utilizá-la para poder fazer o uso, certo? Fazer uso dessa linguagem na escrita de um texto, em diversas situações que você precise fazer uso da linguagem formal, principalmente nas situações formais, numa prova de vestibular, no ambiente de trabalho, no futuro, certo? Numa entrevista de emprego. Então, percebo que sempre você vai fazer uso dessa língua formal, dessa língua culta, que está voltada mais para os aspectos gramaticais. A gente pode dizer que ela é a linguagem, certo, da gramática, que está de acordo com as regras gramaticais. Ok? E a linguagem coloquial? Colocando aí para vocês, olha só. A linguagem coloquial, também chamada de informal, é uma variação da linguagem popular, utilizada em situações cotidianas, mais informais. A coloquialidade encontra fluidez na oralidade, ou seja, na fala, e assim não requer adequação às normas da gramática tradicional, norma culta, padrão da língua portuguesa. É na linguagem coloquial que encontramos as gírias, estrangeirismos, isto é, palavras e expressões que não se relacionam à norma culta da língua portuguesa. Então, percebo que essa linguagem coloquial é a linguagem informal, a linguagem do dia a dia, certo? Daquelas situações em que não existe formalidade. Costumamos fazer uso dessa linguagem mais coloquial com pessoas que são muito próximas a nós, em ambiente familiar, certo? Com os familiares, com os amigos mais íntimos, ok? Percebo que essa linguagem, ela permite a presença de gírias, expressões diversificadas, como nós podemos observar na primeira cena lá do nosso vídeo, ficar de bubuia, toró, os estrangeirismos também, kisses, a nossa personagem se despediu da amiga desta forma. Percebe que pode ser uma forma de tratamento que elas têm. E percebe que utilizou uma palavra da língua inglesa, né, para dizer beijos, tchau. Percebe que ela utilizou kisses. Né? Então, percebe que é um estrangeirismo. A gramática tradicional, certo? As regras gramaticais já dizem que nós não podemos fazer uso dessas palavras de outra língua para se comunicar na nossa língua. Então, percebo que a gramática não vê isso com bons olhos. Ok? E percebo que essa linguagem informal sempre vai estar presente aí em situações informais, certo? Então, a linguagem coloquial é exatamente isso. É a linguagem informal que não se relaciona, na verdade, ali não segue as regras gramaticais. E ela costuma se manifestar de forma mais predominante na fala, na comunicação oral, certo?
Compreendido? Então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso, sobre a linguagem coloquial, sobre a linguagem culta, nós vamos analisar elas em textos. Então, eu tenho 2 textos para vocês. Nós vamos ler esses textos, certo? Em sequência. E eu quero que vocês observem como ele foi escrito, ok? A forma como ele foi escrito e como o fato, o acontecimento é contado, ok? Observem também a finalidade dos 2 textos, ok? Porque isso também é importante você prestar atenção. E para quem esses textos seriam direcionados, ok? Então, vamos ao nosso primeiro texto. Colocando aí para vocês a história, mais ou menos. Negócio seguinte: 3 reis magrinhos ouviram um plá de que tinha nascido um guri. Viram o cometa no Oriente e tal, e se flagraram que o guri tinha pintado por lá. Os profetas, que não eram de dar cascata, já tinham dicado o troço. Em Belém da Judéia vai nascer o Salvador, e está falado. Os 3 magrinhos se mandaram, mas deram o maior fora. Em vez de irem direto para Belém, como mandava o catálogo, resolveram dar uma incerta no velho Herodes, em Jerusalém. Para quê? Chegaram lá de boca aberta e entregaram toda a trama. Perguntaram: onde está o rei que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quer dizer, pegou mal, muito mal. O velho Herodes, que era oligão, ficou grilado. Que rei era aquele? Ele é que era o dono da praça. Mas comeu em boca e disse: joia, onde é que esse guri vai se apresentar? Em que canal? Quem é o empresário? Tem baixo elétrico? Quero saber tudo. Os magrinhos disseram que iam flagrar o guri e na volta dicavam tudo para o coroa. Então esse é o nosso primeiro texto, certo? Vamos ao nosso segundo texto. Visita dos magos. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E, enviando-os a Belém, disse: ide, informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunica-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. Voltando aqui comigo. Então, gente, observe que os nossos 2 textos abordam o mesmo fato, certo? A visita dos Reis Magos, ou seja, o nascimento de Jesus Cristo, e a visita dos magos que procuravam Jesus Cristo, certo? Percebam que a situação narrada nos 2 textos evidenciam que os magos viram a estrela de Belém e foram procurar Jesus Cristo, mas acabaram chegando primeiro lá no palácio do rei Herodes. Encontraram primeiro o rei Herodes, que quando soube do motivo da visita dos magos, ficou ali um tanto
perturbado. Ele era o rei, mas os magos, os reis magos, diziam que tinham vindo adorar o novo rei, certo? Que tinha nascido. Então, observe que surge um conflito nesta situação. E a forma como nós temos aí o texto, a construção dos dois textos, são formas diferentes de contar esta mesma história, de narrar essa mesma história. Observem que o primeiro texto narra de uma forma e o segundo texto narra de outra forma diferente, o mesmo fato. Então, refletindo, qual dos dois textos fez uso da linguagem coloquial e qual deles fez uso da linguagem culta? Observem que o primeiro texto a gente faz uso de uma linguagem coloquial, enquanto o segundo texto faz uso de uma linguagem culta para contar a história. Então, observem que no primeiro texto nós temos a presença de gírias, de palavras mais regionalizadas, como guri, que é utilizada no sul do país, certo? Perceba que nós temos expressões de cá, né, com a ideia de contar, revelar. Temos expressões também que foram colocadas lá de forma intencional, até mesmo porque nós já percebemos que o primeiro texto é uma crônica, certo? Uma crônica que faz uma paródia de uma história ali, da história bíblica de Jesus Cristo, do nascimento e da visita dos reis magos, ok? E observe que é como se fosse, de repente, um adolescente contando essa história, certo? Contando para a gente a história ali da visita dos Reis Magos. E tem, claro, toda uma informalidade presente na escrita do texto. Observem que o texto ele tem ali o seu valor literário, podemos encontrar em livros de crônicas, certo? E a escrita dele com o uso de uma linguagem coloquial foi de forma intencional. Perceba que é um texto que é direcionado para um entretenimento, certo? Para entreter. Já o segundo texto, nós temos uma linguagem formal, uma linguagem culta. Percebam que é um texto bíblico e, por ser um texto bíblico, ele costuma ser lido em situações ali de encontro, né? Que pode ser no culto, na missa, em questões assim mais formais. Existe uma formalidade na leitura desse texto. Então, percebam que a linguagem, a forma como ele foi escrito, foi de forma intencional ali, utilizando a linguagem culta. Vamos comparar os dois para que a gente possa perceber essas diferenças? Colocando aí para vocês, preparamos um quadro para comparar esses textos. Observem que o primeiro texto é uma crônica. Sabemos que a finalidade dele é entreter, certo? Então ele fez uso de uma linguagem coloquial, ok? Já o segundo texto é um texto bíblico. Por ser um texto bíblico, é utilizado em situações formais, como o culto, como a missa, certo? No momento em que esse texto é lido, é um momento muito mais formal, então a linguagem dele é formal, direcionada exatamente ali para os fiéis, para as pessoas, para os cristãos praticantes, aqueles que acreditam no texto bíblico, ok? Agora, comparando os dois, observem esses enunciados que eu separei. Observem como o texto inicia na crônica. Negócio seguinte, certo? Observem que é informal, é uma linguagem mais coloquial. E o texto bíblico já inicia. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém da Judéia. Observem que nós temos uma escrita mais formal, certo? Nesta introdução no texto bíblico. Observem que a crônica, que faz uma paródia do texto bíblico, tá, gente? Por isso que nós temos aí, entre parênteses, a palavra paródia, ok? Temos uma releitura com um fundo humorístico aí na escrita do texto da crônica. Percebam que, na crônica, 3 reis magrinhos. Quem são esses 3 reis magrinhos? Quando a gente observa o texto bíblico, a gente tem 3 reis magos, certo? Então percebam que é uma brincadeira, certo? Um trocadilho para fazer uma certa brincadeira lá na crônica em relação à palavra mago, certo? Que aí está relacionada a mago, magrinho, certo? Magro. Então observem que isso daí é para gerar um certo humor também no texto, já que esse texto, essa crônica, ela foi produzida com uma intenção, com uma finalidade aí de entretenimento, certo? Observem que nós temos essa brincadeira aí com este enunciado.
ok? Na sequência, observe este outro enunciado. A crônica. Em Belém da Judeia vai nascer o Salvador. E está falado. Já no texto bíblico, observe que a mesma informação, como ela foi dada. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Enquanto a crônica faz uma abordagem mais direta, perceba que o texto bíblico, ele faz aí uma narrativa exaltando também ali a terra, o local em que Jesus Cristo iria nascer, ok? Fazendo até essa comparação, elevando a cidade de Belém ali para um grau de importância, né? Colocando ela em uma posição superior, certo? E percebam que a expressão na crônica "e tá falado" é uma expressão mais da linguagem coloquial, certo? Da linguagem comum do dia a dia. E percebam que essa expressão, esses modos de utilizar essas gírias não está presente no texto bíblico. Percebam que o texto bíblico a todo momento mantém ali uma formalidade, uma linguagem culta, certo? Enquanto a crônica faz uso da linguagem coloquial de forma intencional. Vamos seguir? Outro ponto a ser comparado, olha só. Na crônica, observem esse trecho. Mas deram o maior fora. Em vez de irem direto para Belém, como mandava o catálogo, resolveram dar uma incerta no velho Herodes, em Jerusalém. Para quê? E o texto bíblico, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Observem que a todo momento, essas expressões mais coloquiais lá na paródia, elas ali dão um traço também da opinião de quem escreveu o texto, essa crônica, em relação ao fato. Observe, mas deram maior fora. Isso aí é uma linguagem coloquial, certo? É uma expressão. Deram maior fora o quê? Cometeram um erro, certo? Não fizeram algo como planejado, então deram maior fora. O sentido é esse. E observem, em vez de irem para Belém como mandava o catálogo, certo? Percebam que o catálogo aí, vimos no texto bíblico, que é exatamente a profecia, a escritura, que registrava exatamente onde Jesus Cristo nasceria. Então percebam que o catálogo, em vez de se falar a profecia, se utiliza a palavra catálogo para se referir a este termo. Olha só, resolveram dar uma incerta no velho Herodes. Observem aí a forma, a expressão coloquial, como se fosse realmente ali um adolescente, certo? Uma pessoa muito jovem, certo? Falando para a gente, contando essa história. E olha só a expressão que é mais própria da oralidade. Para quê? Percebam que isso daí é uma expressão da oralidade, ok? Que é colocada na crônica, que utiliza essa linguagem mais coloquial. Já o texto bíblico, você percebe a fidelidade às regras gramaticais, a fidelidade à linguagem culta. Mais um exemplo aí de comparação que nós temos com relação aos nossos textos. Olha só. O enunciado ficou grilado. Observem que ficou grilado é uma gíria, gente, certo? Percebam que no texto bíblico não foi utilizada a palavra grilado, né? Ficou perturbado, ou seja, ali teve um certo conflito. Observem a diferença de uso, né? Enquanto ficou grilado, certo? Está presente na crônica, com uma linguagem coloquial, a palavra perturbado, ok? Está presente no texto bíblico e, claro, se direciona aí mais para uma linguagem denotativa, uma linguagem mais literal no sentido da palavra. Então percebam que a linguagem culta, ela tem essas preferências de utilizar palavras no seu sentido denotativo, certo? De utilizar as palavras no seu sentido literal, enquanto a linguagem coloquial, não. A linguagem coloquial faz uso aí de expressões variadas que nós temos que interpretar e perceber a conotação, o sentido figurado dessas palavras. Outro enunciado importante para observar nos dois textos, olha aí. Os magrinhos disseram que iam flagrar o guri e na volta dicavam tudo para o coroa. E aí o outro texto, o texto bíblico, ide, informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunica-me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei,
partiram. Então, observem que é a mesma situação, o mesmo momento ali da narrativa, e observem que ele utiliza, iam flagrar, né, encontrar o guri. Observem como ele constrói, como ele enuncia isso na crônica. E de cavam ali, sendo utilizado no lugar de falar, né, de informar, do verbo informar. Então percebe que de cavam, aí está numa linguagem coloquial. Já no texto bíblico, mais uma vez, você percebe a fidelidade ao texto formal, à linguagem formal, às regras gramaticais. Ok? Então, gente, vocês puderam perceber nesses dois textos aí o uso da linguagem culta e o uso da linguagem coloquial, certo? Observem que a finalidade de cada um também influenciou neste uso. Já que o primeiro texto tinha uma finalidade de entretenimento, de uma escrita mais literária, fez-se uso de forma intencional da linguagem coloquial, de gírias e expressões próprias ali de uma fase da vida como a adolescência para a escrita desse texto, já que ele tem por finalidade entreter o leitor. Enquanto o outro texto, um texto mais formal, direcionado aos cristãos, que é utilizado em momentos formais, no momento do culto, da missa, perceba que ele utiliza uma linguagem formal, uma linguagem culta, uma linguagem que mais se relaciona às normas gramaticais, ok? E é preciso que a gente também tenha essa noção de uso, saber quando utilizar linguagem formal, linguagem culta, e quando utilizar linguagem formal, linguagem coloquial, ok? Se a situação é formal, linguagem culta, linguagem formal. Se a situação é informal, certo? Se é um churrasco, se é uma conversa com um amigo, alguém próximo, uma reunião familiar, a coloquialidade pode estar presente, a linguagem informal pode estar presente nessas situações. Ok, gente? Então, dito isto, vamos finalizar a nossa aula aqui.